Galera do TRE de Pernambuco, estamos aqui mais uma vez e agora nós faremos um resuminho básico sobre o que pode vir a cair na prova de domingo. Então assim, eu vim aqui disposto a apenas passar um resumão mesmo do que pode cair, tá? Quero que vocês façam as anotações do que vocês acharem mais conveniente. Bora lá então. Primeiro, quais são os cargos privativos de brasileiros nato? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, que mais? Ministro do Estado de Defesa. Então, esses são os cargos privativos de brasileiros natos. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância do respectivo cargo, quem vai assumir o cargo? Sucessivamente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. No âmbito federal, o que nós temos? O Congresso Nacional, temos que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, transferência temporária da sede do governo federal. No âmbito estadual, nós temos a Assembleia Legislativa e deputados estaduais. O Poder Executivo é exercido pelo governador e pelo seu vice, onde o mandato são de 4 anos. No âmbito distrital, nós temos a Câmara Legislativa, deputados distritais. O Poder Executivo também é pelo governador e vice, e o mandato de 4 anos. No âmbito municipal, nós temos a Câmara Municipal, vereadores. O Poder Executivo é feito pelo prefeito e seu vice, mandato de 4 anos, ok? Agora, a diferença sobre os sistemas de eleição, nós temos o sistema proporcional, onde ocorre uma proporção de preferência de eleitores nos partidos, e o sistema majoritário, onde os candidatos que são eleitos são aqueles que obtiverem a maioria dos votos. O alistamento e o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo, tanto o alistamento quanto o voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 anos e menores de 18 anos. O que é desincompatibilização? Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, governadores do Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar-se aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Agora nós faremos uma diferenciação entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara tem 513 deputados federais, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Nenhuma unidade federativa poderá ter menos de 8 ou mais de 70 deputados, ok? E pela Câmara dos Deputados, para autorizar 2/3 da instauração de processo contra o presidente e o vice da República e os ministros de Estado. Então, para iniciar uma instauração de processo contra presidente, vice e ministros de Estado, precisa de autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Agora, Senado Federal. O Senado é composto de 81 senadores, representantes dos estados, diferente da Câmara dos Deputados, que é do povo. O sistema é majoritário, a Câmara dos Deputados é proporcional. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores, né, mandato de 8 anos. Há uma renovação, há uma eleição de 4 em 4 anos, onde é renovado 1/3 e 2/3 alternadamente, né? O Senado Federal cabe a ele processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, mas que são conexos com o do presidente, né? Inexigibilidade são impedimentos de capacidade eleitoral passiva, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O presidente da República, os governadores do Distrito Federal, prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Não pode haver mais de 2 mandatos sucessivos. Foi eleito uma vez, pode suceder mais uma vez, a terceira não, ok? Alistabilidade é a capacidade eleitoral ativa, ou seja, ser eleitor. Elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva, ou seja, ser eleito. Quais são os critérios para ser elegível? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos para presidente, vice e senador, 30 anos governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 18 anos, vereador.
Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Partido político, ele adquire personalidade jurídica, depois registra seu estatuto aonde? No TSE. Então, primeiro registra seu estatuto, primeiro faz a questão jurídica, né? Depois registra o seu estatuto. Congresso Nacional, que está previsto no artigo 44, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, ok? As reuniões do Congresso Nacional vão ocorrer na capital federal anualmente dos dias 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, nesse intervalo ao recesso. Falamos deputados eleitos pelo sistema proporcional, senadores sistema majoritário. Sistema majoritário, o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, menos brancos e nulos, tá? Agora falando sobre os órgãos da Justiça Eleitoral. Quais são os órgãos? Máxima instância, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais, juntas eleitorais. Tribunal Superior Eleitoral, composto de 7 membros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Tribunal Regional Eleitoral, composto no mínimo de 7 membros, onde nós temos 2 embargadores do TJ, Tribunal Regional Eleitoral é composto de 7 membros, 2 embargadores do TJ, 2 juízes do TJ, um juiz do Tribunal Regional Federal e 2 advogados. Como é feita a escolha dos advogados do Tribunal Regional Eleitoral? O Tribunal de Justiça Eleitoral manda 2 listas tríplices, uma para cada vaga de advogado, para o TSE. TSE divulga em edital, né, para que dentro no prazo máximo de 5 dias, partidos políticos possam impugnar esses nomes. Feito isso, o TSE encaminha ao presidente da República para que o presidente faça a nomeação de 2 advogados, ok? Para o Tribunal Regional Eleitoral. Sobre a alistabilidade, a capacidade eleitoral ativa, ou seja, ser eleitor. Elegibilidade, resumindo, capacidade eleitoral passiva, ser eleito. Inexigibilidade, impedimento da capacidade eleitoral passiva, certo? Falaremos agora um pouco sobre propaganda política. Você tem um resumo muito bom desse direito, resumo de direito eleitoral do Francisco Dirceu Barros, desculpe. Que é importante saber sobre propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. É vedada desde 48 horas até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. A mobilidade referida a isso que eu disse para vocês, com a colocação e retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. A veiculação da propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedada qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Todo o material impresso da campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição, ou seja, o CNPJ, ou o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção, bem como a quem a contratou e a respectiva tiragem. É permitida no dia das eleições manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Importante saber também sobre a propaganda da internet, que com a reforma eleitoral de 2010 mudou, né? É permitida propaganda eleitoral na internet após o dia 5 de julho do ano da eleição, já falei para vocês, aonde que é permitido. Sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviços de internet estabelecido no país, em sítio do partido ou da coligação, também comunicado à Justiça Eleitoral, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato e partido da coligação, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados. Lembrando que somente após o dia 5 de julho do ano da eleição. Na internet é vedada o quê? Qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, ou oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União. Esse foi um resuminho básico de propaganda eleitoral. Esse é um livro muito interessante para quem quiser comprar. É um resumo de direito eleitoral bom para fazer leitura antes da prova. Então é isso, pessoal. Boa prova para quem for fazer domingo. Espero que vocês
saiam muito bem. Ofereço esse vídeo aos meus amigos Janaína, Fernanda, Nandinha e Wesley, que farão a prova domingo. Boa sorte para vocês e até breve.